Novo livro do Apocalipse ou da Revelação. Capítulo 47. Título: Nunca mais me confessei, nem nunca mais confessei ninguém. 1. Inopinadamente, a confissão de joelhos aos pés de um clérigo católico, sentado algures num confessionário inesteticamente plantado nas igrejas paroquiais e capelas abertas ao culto, voltou ao debate em Portugal por meio de duas crónicas do meu querido amigo Frei Bento Domingues nas páginas do Público. Pelos vistos, entre as duas crónicas publicadas em 2 domingos seguidos de janeiro de 2008, ainda houve um encontro de debate ao vivo com o próprio Frei a coordenar no convento de São Domingos e que terá sido muito participado e muito acalorado, ao ponto de o Frei dominicano chegar a ser alertado por alguns dos presentes do perigo que correria se, juntamente com a água suja do banho, deitar fora o bebê acabado de ser lavado dela. 2. Fico espantado e escandalizado com tudo isto, pois pensava que a Idade Média é alta, que no Ocidente se estendeu até ao Concílio Vaticano II, realizado tardiamente, já na segunda metade do século XX, tinha falecido e sido definitivamente sepultada. Pelos vistos não foi. Pelo menos para um certo setor da nossa Igreja Católica, necessariamente reduzido, porque se reduzido já é hoje o número de católicos que ainda se assumem como praticantes da missa ao domingo, muito mais reduzido terá de ser o número dos que se assumem praticantes da confissão semanal, mensal ou mesmo anual. Não sei, em tudo isto, o que mais me causa espanto e escândalo, se a paciência e a bonomia do meu amigo Frei Bento, se o catolicismo medievo, ainda ativo no século XXI e em Lisboa, onde o referido debate aconteceu e onde as duas crónicas do Público foram dadas à luz. 3. O facto em si da confissão auricular histórica e objetivamente tão inquisitorial e pidesco, inumano e antijesuânico, não mereceria obviamente qualquer referência neste meu diário aberto. Ignorá-lo seria certamente o mais avisado. Mas não quero que restem dúvidas a este respeito. Não vá o meu silêncio poder ser interpretado como concordância com o que foi dito e, pelos vistos, ainda está a ser praticado por aí, em certas paróquias que se podem ter por muito católicas, mas jesuânicas é que elas não serão. Eis. 4. Desde que o quarto Concílio de Latrão, 1215, a tornou obrigatória para todos os fiéis católicos, então praticamente toda a população que habitava os territórios da cristandade ocidental, a confissão auricular nunca mais foi um sacramento da Igreja, muito menos de Jesus. Tornou-se, isso sim, uma arma espiritual e também social e que arma do poder eclesiástico e clerical. Uma arma de horror e de terror. Terrorismo sob a capa de virtude, sem dúvida o pior terrorismo. E nesse dia as populações, se fossem populações em estado de maioridade, pode haver cristianismo de Jesus sem pessoas, populações em estado de maioridade, ter-se-iam rebelado contra o quarto concílio de Latrão e suas decisões, e se os eclesiásticos mor que estavam à frente das respectivas dioceses ainda persistissem na deles, deveriam pura e simplesmente deixar de continuar a frequentar os espaços eclesiásticos onde eles eram senhores e amos. Jesus de Nazaré também não deixou de frequentar o Templo de Jerusalém, pelo menos até que semelhante decisão, norma, fosse abolida. 5. O caráter obrigatório da confissão retirou-lhe automaticamente tudo o que aquela ação sacramental pudesse ainda ter de humano e de salutar para certas pessoas. O que até então poderia ser graça passou automaticamente a ser tortura. E que tortura! Nenhum de nós é felizmente desses funestos e medonhos tempos de domínio clerical e eclesiástico absoluto. Mas dá para perceber, até por esta decisão norma da confissão obrigatória, que eram sinistros e medonhos tempos, bem piores do que os sinistros e medonhos tempos da PIDE dos anos do ditador Salazar de má memória. 6. Sou presbítero da Igreja do Porto, nascido como tal por ocasião do Concílio Vaticano II, 5 de agosto de 1962. E conheci a confissão primeiro no papel de réu, como obrigação semanal durante os anos de seminário e nos primeiros anos de exercício do ministério presbiteral, e já depois de ordenado, também no papel de juiz. Recordo-me como se fosse hoje o horror que era aquele momento semanal
a humilhação que era aquela prática da confissão semanal no seminário. 7. Na capela do dito, os que desejavam confessar-se com a regularidade semanal, quem não desejasse passaria a ser olhado de viés pelos demais e pelos próprios superiores, que controlavam todos os nossos passos um dia após outro, teria de deslocar-se durante a celebração da missa diária do seu lugar habitual, no banco, e dirigir-se perante toda a Assembleia para o fundo da capela, onde aguardava juntamente com outros a vez de se confessar. O ato decorria numa salinha ao fundo da referida capela, onde o juiz nos esperava todos os dias àquela mesma hora, durante a celebração da missa oficiada e presidida por um outro padre. 8. Os penitentes daquele dia e daquela semana juntavam-se todos ali ao fundo. Entravam na salinha, cada qual na sua vez. O padre juiz, de preto vestido, esperava-nos sentado numa cadeira, com um genuflexório ao seu lado, onde o réu deveria ajoelhar-se e passar a confessar todos os seus pecados cometidos desde a última confissão, que havia sido há precisamente uma semana. O mais complicado era arranjar pecadilhos novos, para não estar sempre a repetir os mesmos semana a semana. Uma verdadeira tortura para adolescentes e quase jovens, que já então todos éramos no seminário de Vilar. E tudo se manteve igual depois do seminário da Sé, já em pleno curso de teologia. 9. Para lá desta tortura semanal, ainda havia de tempos a tempos a passagem obrigatória pelo diretor espiritual. Era por ordem alfabética, para que ninguém escapasse. O encontro realizava-se a sós no quarto do padre diretor espiritual do seminário. Nem vos digo os calafrios que sentíamos quando chegava o dia e a hora de termos de ir ao picadeiro. Íamos manifestamente como réus. A humilhação era total. Libertação? Quem pode falar aqui de libertação nesta prática regulamentada e imposta? 10. Só respirávamos de alívio quando o diretor espiritual nos dava alta e podíamos regressar à nossa intimidade, à nossa privacidade, sempre controlada, sempre vigiada, que para tanto havia em cada corredor, em cada salão, nos recreios, pelo menos, um perfeito padre, mas perfeito, vigilante, atento, autoritário e repressivo, agressivo, sempre que fosse achado necessário. Sinal de graça e de perdão, esta prática eclesiástica. Sinal de misericórdia, horror, isso sim. Tortura, isso sim. Total devassa da nossa privacidade e da nossa intimidade, isso sim. 11. O que mais me espanta, escandaliza ainda hoje, é como houve padres que se prestaram como infantis ou adolescentes a estes inquisitoriais papéis. Como acataram essas normas, como não lhes desobedeceram, como não se indignaram perante elas, como não objetaram contra elas, como as realizaram santamente, piamente, como acharam normal, saudável, santificador este tipo de práticas, manifestamente demoníacas, opressivas, inquisitoriais, pilhescas, catastróficas no harmonioso desenvolvimento dos candidatos a padre presbítero. 12. Depois de ordenado, vi-me de um dia para o outro no duplo papel de ainda réu. A obrigação de me confessar uma vez por semana mantinha-se, pelo menos eram essas as instruções que eu trazia para alimentar a minha vida espiritual presbiteral e que no início cumpri escrupulosamente, e agora também no de juiz. E foi no exercício deste papel de juiz que tudo veio a desmoronar-se até hoje. Se o papel de réu perante o padre juiz já me perturbava e humilhava, o de juiz tornou-me absolutamente intolerável. Tornou-se-me absolutamente intolerável. 13. Eu, um puto, entre aspas, à beira daqueles homens e daquelas mulheres que tinham idade para serem meus pais, mães, avós, sentado, e eles, de joelhos diante de mim, a tremerem por todos os lados de vergonha e de humilhação, e tudo isto para que Deus lhes perdoasse os pecados, era absolutamente intolerável. Era o intolerável. A vergonha das vergonhas, um verdadeiro pesadelo, antes de mais para mim. Era a humilhação no seu pior. O caso atingia o paroxismo da humilhação quando, de longe a longe, um colega padre como eu fazia questão de se confessar a mim, de ajoelhar perante mim, de quase me forçar a ouvi-lo de confissão. Até suores frios subiam pelo meu corpo nessa ocasião. 14. Sacramento de Deus isto, sinal de graça e do amor de Deus este rito, ou o horror dos horrores?
A princípio ainda tentei levar as coisas para o campo da desconfissão. Deixava que as pessoas se aproximassem para o confesso, mas depois tentava rir-me com elas e libertá-las daquele pesadelo no género: mas acha que isso que me diz é algum pecado? E foi para confessar essas ninharias que me veio procurar? Não acha que é tempo de nos deixarmos estas coisas sem sentido? Deus pode estar envolvido nestes atos eclesiásticos católicos? E se em vez de andarmos nisto de ano para ano, crescêssemos todos mais na fé? 15. Consegui, em muitas ocasiões, que as pessoas passassem dos nervos miudinhos para a gargalhada quase escandalosa dentro do templo. E essas sim terão sido as únicas vezes em que o sacramento da confissão aconteceu, com o réu e o juiz a rirem a bom rir a bandeiras despregadas. 16. Este problema de ter de atender assiduamente de confissão as pessoas pôs-se-me sobretudo quando fui pároco. Nas aldeias a obrigação de confessar era escrupulosamente cumprida por quase todas as pessoas, nomeadamente na Quaresma-Páscoa. Uma verdadeira estopada. Chegavam a formar-se longas filas na igreja paroquial como de verdadeiros condenados ao patíbulo. E o padre lá estava a tentar dar vazão a tudo aquilo em condições que tinham tudo de tortura, inclusive para ele nada de graça e de liberdade. Foi sobretudo nesses poucos anos que eu dei uma volta de mais de 180 graus na minha consciência. 17. Praticamente recusava-me por princípio a ouvir a lista de pecados que as pessoas traziam mais ou menos engatilhada. Aproveitava aquele momento para evangelizar as pessoas uma a uma, por isso cada encontro comigo era mais demorado, e assim tentar convencê-las de que aquela fosse a última vez que se viessem confessar, porque Deus de Jesus não queria, não quer, não pode querer nada destas coisas objetivamente abomináveis. Estas coisas, dizia-lhes com convicção, são uma injúria ao seu nome, são puro domínio clerical e eclesiástico sobre as vossas consciências, são uma prepotência, um abuso, um sacrilégio, uma devassa intolerável. 18. Obviamente os meus colegas párocos das redondezas acabaram por saber das minhas confissões, já que há sempre alguma ovelha mais fiel ao amo e senhor do rebanho que vai alertá-lo para o que de subversivo e de libertador um outro pároco andava por ali a fazer no seu redil. E a verdade é que eu ainda pároco de Macieira lá deixei de ser convidado pelos párocos vizinhos para as chamadas confissões de desobriga na quaresma de cada ano, que para mim foi um verdadeiro alívio. E na paróquia avancei com audácia criadora para a celebração comunitária do perdão, onde a palavra escutada e o espírito que nela sopra atuavam misteriosamente da consciência da Assembleia e na de cada um dos seus membros, sem que eu tivesse de interferir diretamente caso a caso. 19. Desde então, eu próprio nunca mais me vi no papel de réu, nunca mais me confessei, nem no papel de juiz, nunca mais confessei ninguém. Acolho as pessoas e sou acolhido por elas na comunidade que reúne em nome e em memória de Jesus, e o Espírito de Deus, que nos conhece melhor do que nós próprios, é quem nos perdoa e recria, nos faz novos a cada instante. E confissão como tribunal da Inquisição, nunca mais. 20. Por isso, em verdade vos digo, não temam vocês também deitá-la fora juntamente com a água suja do banho. Façam-no sem hesitar. Ela é a água suja do banho, uma prática eclesiástica católica sem remissão. Mantê-la século XXI adiante seria perpetuar a Idade Média que nunca deveria ter existido. Evangelizar os pobres é preciso, confessar nestes moldes eclesiásticos não é preciso, é até pecado. 21. Populações evangelizadas, para evangelizar os pobres e os povos, é que existem o ministério presbiteral e o ministério episcopal na Igreja, são populações convertidas, perdoadas, eucarísticas, sororais, fraternais, militantes, alegres, políticas, metidas não nos templos e nos ritos, mas no mundo e na história, como o fermento na massa, a luz no meio da cidade, o sal da terra, a sentinela que alerta para a aproximação do inimigo da humanidade, que hoje vem até ela disfarçado de Deus, o Senhor Deus Dinheiro e o Senhor Deus Religião, para que ela permaneça séculos e séculos infantil, em lugar de crescer como Jesus em idade, estatura, desenvolvimento, sabedoria e graça. Vão por mim, aceitem o desafio e tornem-se mulheres, homens adultos da mesma fé de Jesus, não nessa fé religiosa e eclesiástica, que é sobretudo medo e infantilismo, e onde ver que o resto virá por acréscimo. 2008. Janeiro 23, com o meu abraço e o meu beijo de presbítero da Igreja do Porto.